Então vamos lá. Lista 6 do módulo 0 é a lista referente às aulas 11 e 12, né? Porcentagem e juros. Então você já deve ter assistido às aulas, aula 11 e aula 12, agora é hora de praticar um pouquinho. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo o exercício 1, 2 e 3. Escreva na forma de um número decimal as seguintes porcentagens. Então veja, quando ele coloca para a gente 31%, o que ele quer que a gente entenda é que nós temos 31%, que é 0,31, tá? Então esse é o número decimal referente ao 31%, tá? Ao 158%, a ideia é exatamente a mesma, é 158 por 100 igual a 1,58, tá? Então, primeira ideia, né, que ficou bem claro no vídeo de porcentagem, que toda porcentagem ela é um decimal, né? Muito bem. E aí, exercício 2, ele pergunta pra gente o 4 é quantos por cento de 5? Então, aqui o referencial é 5, né? Porque ele quer quantos por cento de 5. Então, no exercício 2, é só a gente pensar numa regra de 3, né? Então, no exercício 2, o 5 corresponde a 100% e o 4 corresponde a x. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter 5x é igual a 400. Então, daqui a gente tira, feliz e contente, alegre e sorridente. 5 vezes quanto que dá 400? 80. Então, o x, opa, voltou aí, pronto, não era para voltar. Então, o x é igual a 80. Então, o 4 é 80% de 5, né? A gente pode pensar de uma outra forma e pensar dessa segunda maneira que a gente vai desenvolver agora é interessante, né? Se o 5 é o nosso referencial, então a gente pode pensar que eu vou dividir o meu inteiro em 5 partes, né? E se eu dividir 100% em 5 partes, então cada parte corresponde a 20%, né? Se cada parte corresponde a 20%, então eu quero o 4, eu quero 4 dessas partes, né? Portanto, eu tenho 80%, né? E para calcular uma porcentagem, você pode usar a regra de 3 ou você pode multiplicar por um decimal, né? Por exemplo, o que é 37% de 200 mil é 0,37 vezes 200 mil, né? O 0,37 tem duas casinhas depois da vírgula, portanto eu vou cortar 2 zeros do 200, né? Vou cortar 2 zeros do 200. Então isso aqui é 37 vezes 2.000. 37 vezes 2, 74, portanto, 74 mil, tá? Então aí estão as resoluções dos exercícios 1, 2 e 3. Prosseguindo. No exercício 4, ele pede para a gente quanto que é 30% de 90%. Aqui a gente vai comparar, né? Veja, se ele pedisse para a gente 30% de 90 reais, seria reais. Se ele pedisse para a gente 30% de 90 carros, então a resposta seria em carros, né? Como ele pede 30% de 90%, a resposta é uma porcentagem, né? Então, 30% de 90% é 30% de 90%. A primeira é a porcentagem, a segunda é a unidade medida, tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, um zero com 30, um zero do 90, um zero do 100, um zero do 100. 3 vezes 9, 27%. Outra maneira da gente pensar. No videozinho ficou claro como é que a gente calcula 10%, é só cortar o zero, né? Então 10% de 90 unidades, qualquer unidade medida, 10% de 90 é 9, né? Se 10% de 90 são 9, então 20% é 18, 30% é 27. É outra maneira de pensar. E nas questões testes, isso ajuda bastante a gente, né? Muito bem. Exercício número 5. Calcule
60% ao quadrado mais 55%. Isso aqui às vezes dá dor de cabeça. Então pensa comigo aqui, ó. O que é 60%? É 60% elevado ao quadrado, mais 55%. Beleza. 60%, se eu cortar o zero com o zero, fica 6 sobre 10, né? Que ao quadrado é 36 por 100, né? Mais 55%. Mas lembre-se, toda divisão por 100 pode representar uma porcentagem, né? Portanto, 36% mais 55%, isso aqui é como se eu tivesse 91%. Então, isso aqui dá 91%, tá? Tô um cabelinho aqui, ótimo. Tudo bem? Tá? Beleza. Agora a gente vai começar a trabalhar com uma série de exercícios que tem algumas ideias um pouco mais elaboradas, mas que é importante a gente saber, tá? Olha só, exercício meia dúzia. Uma mercadoria é vendida com um acréscimo de 27% sobre o seu custo C. Determine o valor de venda desta mercadoria. Vamos lembrar? Toda venda ela é composta de duas partes, do custo mais o lucro. Guarda isso. Essa é a equação do comerciante, tá? Essa é a equação do comerciante. Quando ele fala para a gente que é custo mais lucro, então perceba que o custo é C, né? Então a venda é C. E quanto que é o lucro que ele colocou aqui? O lucro que ele colocou aqui é... Deixa eu pegar aqui para você. O lucro que ele colocou aqui é 27%, na verdade, né? É vendida com um acréscimo. Então a gente vai entender que o acréscimo é o lucro, né? Com um lucro de 27% sobre C. Então o lucro nada mais é do que 0,27C. Ô Rodrigo, por que 0,27? Porque é 27%, né? E aí, quantos Cs eu tenho para completar o V? Eu tenho 1C mais 0,27. Portanto, o valor de venda é 1,27C. Tá? Muito bem. Continuando. Exercício número 7. Agora começa uma série legal, hein? E é aqui que, de repente, para você que está pensando em vestibular ou para você que está apenas no ensino médio e pegou o módulo de fundamentos para rever, de repente isso aqui é importante, tá? Então vamos, ó. Um produto foi comprado e revendido por dois negociantes. O primeiro obteve um lucro de 15% sobre o respectivo preço de compra, o que ele pagou. Ao vender o produto para o segundo, que obteve um lucro de 40% sobre o respectivo preço de compra. Determine o valor pelo qual o segundo negociante vendeu o produto, se o primeiro negociante pagou R$ 3.000 pelo produto. Não sei se você percebeu, mas aqui nós temos dois intervalos de tempo com 3 momentos temporais. Qual é o intervalo de tempo? Ou quais são os intervalos de tempo? Deixa eu colocar aqui para você então, ó. Intervalos de tempo, vamos lá. O que acontece no tempo zero? O que acontece no tempo zero? É a compra pelo negociante 1. Então eu vou colocar aqui para você, ó, tempo zero. Compra N1, que é o negociante 1. O que acontece um tempo depois, que eu vou chamar de tempo 1? Acontece a venda do N1 para o N2. E o que acontece um pouco mais para frente, acontece a venda por N2, tá? Essas são as ideias que nós temos, tudo bem?
O que acontece no tempo zero? R$ 3.000. O que acontece do tempo zero para o tempo 1? Tem um acréscimo de 15%. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Então aqui a gente tem um lucro de 15%. 15% de 3.000, 10% de 3.000 é 300, 5% é 150, portanto 15% é 300 mais 150, que dá 450. Então tem um acréscimo de 450. Portanto, quando o primeiro vende para o segundo compra por 3.450, tá? E esse é o preço de compra do segundo negociante, né? E para ele vai ter um lucro de 40% ainda. Então, daqui do tempo 1 para o tempo 2, tem um acréscimo de 40%, tá? 40%. Então, 40% de 3.450, 10% cortar o zero, 345, né? 345 vezes 4, 1.380. Portanto, o segundo negociante, ele vende por 4.830. Então, esse é o valor que o segundo negociante vendeu, tá? Mas eu queria aproveitar esse exercício para fazer algumas coisinhas que são importantes quando a gente fala dessa história de aumentos sucessivos, descontos sucessivos, quando a gente mexe com intervalo de tempo, que eu chamo de momentos temporais. Pegue a sua calculadora e faça a seguinte continha. E eu vou explicar para você de onde que vem essa conta. A gente não está tendo um lucro de 15%, portanto, ao valor inicial, eu estou agregando 15%, porque a ideia do lucro é agregar. Então, eu não tenho mais 100%. Eu tenho 115% do objeto. Portanto, ter um lucro de 15%, para você obter o valor final, basta multiplicar por 1,15. Faz 3.000 vezes 1,15. Bateu, né? Legal. Ah, Rodrigo, então peraí. Então, o segundo fator de multiplicação é 1,40. Parabéns. E aí, 3.450 vezes 1,40 dá 4.830. Tá? Muito bem. Ah, mas e agora? E se eu quiser saber o fator de multiplicação do tempo 0 para o tempo 2? É possível? É possível. É só multiplicar os dois. Se você fizer 1,15, tá lá no cantinho, ó, tá vendo? Vezes 1,40, isso aqui vai dar 1,61. Confere na sua calculadora aí. 1,61. Se você pega o 3.000 e multiplica por 1,61, bingo, 4.830, né? Ah, Rodrigo, e quando for desconto? Quando for desconto, você tira do 100%, né? Que é a ideia do próximo exercício, tá? Então, olha só. Exercício 8. Um produto custa 1.500 e é vendido com descontos sucessivos de 10% e 20%. Qual é o valor final da venda? Eu vou usar a ideia das multiplicações, tá? Se você quiser fazer a linha do tempo, volta no exercício anterior, e o vídeo permite isso. Volta no exercício anterior, vê como eu montei a linha do tempo, tenta montar aqui também, tá? Mas agora lembra que é desconto. E detalhe, hein? O segundo desconto de 20% não é em cima do 1.500, tá? É em cima do valor sem os 10% do primeiro desconto, tá? Então, ó, qual é o valor final de venda? Então eu tenho 1.500, deixa eu colocar uma coisinha diferente aqui, aí, laranjinha, laranjinha é legal. 1.500 vezes, o primeiro desconto é de 10%, né? Então eu só vou ter 90% do valor do produto, portanto é 0,90. Ah, o segundo desconto é de 20%, então eu só vou considerar 80%. Porque o desconto tira, né?
Então eu não tenho mais 100%, eu tenho 100% menos o desconto que eu dei, né? E aí eu tenho 1.500 vezes 0,72, porque 8 vezes 9, 72. Então aqui eu tenho 1.080, tá? Exercício número 9. Um comerciante aumenta o preço do produto em 20%. Então, olha só. Então, você tem um preço P, você vai aumentar em 20%. Então, o fator de multiplicação é 1,20. Tá? Com a queda nas vendas, o comerciante resolve dar um desconto de 20%. Mas perceba que o detalhe do enunciado é: só há a queda na venda porque ele aumenta. Percebeu a ideia? E aí, com essa queda na venda, que é devido ao aumento de 20%, aí ele vai dar os 20% de desconto, então ele vai multiplicar por 0,80, não do P, mas do P com o aumento que ele deu, né? Porque ele pensa assim, opa, peraí, não, baixou, eu tenho que voltar, então o aumento me prejudicou, então eu preciso tirar esse aumento. E aí, parece que esse comerciante aí, ele vai ter um problema, porque veja, o que acontece com o preço do produto se comparado ao preço inicial? Se a gente multiplicar 0,80 por 1,20, vai dar 0,96. E o que é 0,96, hein? É 96% de P. Ah, mas no início ele tinha 100% do P. Então perceba que se ele dá um aumento de 20 e depois dá um desconto dos mesmos 20, não fica no 0 a 0. Ele tem um prejuízo. Pensa um pouco sobre isso. E o prejuízo é de 4%. Por quê, Rodrigo? Porque vamos supor, por exemplo, que você pegue um valor 100. Isso pode estar, inclusive, nas questões dissertativas. Chuta um valor inicial e faz a continha com ele. Quando você dá o aumento de 20, o 100 passa para 120. Né? E o desconto de 20% não é em cima do 100, é em cima do 120. Portanto, você vai tirar 20% de 120, você vai tirar 24. Sendo que você aumentou 20 quando você deu o aumento. Percebeu? Então, na verdade, o desconto ele tem numericamente um valor maior do que o aumento. Por isso que ele fica no prejuízo de 4%. Tá? Aumentos e descontos sucessivos tem um detalhezinho aí, tá? Toma cuidado com isso. Exercício número 10. Ah, essa duplinha 10 e 11 é legal, viu? Eu vou passar um esqueminha para você que é muito legal, você vai gostar. Um comerciante vende seus produtos com um lucro de 25% sobre o preço de custo. Tá. Qual a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Atenção, hein? Qual é a equação do comerciante? Vou colocar aqui, ó. O que é o preço de venda? O que tem embutido quando você vai na loja e vê o valor? Tem o custo dele e tem o lucro, tá? Essa é o que eu carinhosamente chamo de equação do comerciante, tá? Eu vou subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu só subir um pouco mais aqui para ter um espaço aqui embaixo. Então a gente vai trabalhar com ele, ó. V igual a C mais L, tá? Muito bem. Perceba que o único número que teoricamente não pode ser negativo é o custo, né? Porque o lucro pode ser negativo, aí no caso é um prejuízo, né? Venda negativa também fica meio estranho, né? Mas tudo bem. Então, olha só. Exercício número 10. Deixa eu colocar o númerozinho dele aqui. Eu vou resolver na frente aqui. 10. Pronto. 10 está aqui. Um comerciante vende seus produtos com um lucro de 25% sobre o preço de custo. Então, vamos colocar aqui. O lucro é 25%. A gente já sabe, então, que é 0,25. De quem? Sobre o preço de custo, né? Qual a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Então vamos. O lucro é aquele ali, ó. E aí, quem é a venda dele? A venda dele é o custo mais o lucro.
Mas como ele bem disse para a gente no enunciado, quem é o lucro? O lucro é 0,25C. Portanto, quem é o preço de venda? O preço de venda é 1,25C, tá? Então perceba que eu tenho o que eu preciso, né? Eu tenho o lucro em função do C e eu tenho a venda em função do C. Aí para saber o quanto que o 0,25 é do 1,25, a gente pode fazer uma regra de 3, né? Sem problema nenhum, tá? A regra de 3 o pessoal demoniza tudo, mas eu particularmente acho que é muito mais legal e muito mais rápido. Então, ó, como ele quer saber em cima do preço de venda, então eu tenho 0,25C corresponde a 100%, 0,25C corresponde a X. Pausa o vídeo e faz a continha. Pausou? Fez a continha? Então você deve ter chegado em 20%. Tá? Muito bem. Então a resposta do exercício número 10, 20%. Mas o intrigante é o 11. Tá? Olha só que legal. Um comerciante vende seus produtos com um lucro de 80% sobre o preço de venda. Não. Não lemos errado, não. É exatamente isso. O lucro de 80% sobre o preço de venda, tá? E aí o que ele pede pra gente? Aí ele pede pra gente qual a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo. Então o lucro é 0,8V. Nós sabemos que o preço de venda tem duas partes, custo mais o lucro. Então a venda é custo mais o lucro, que é 0,8 do V, né? Do V. Passando o 0,8V para cá, então do 1V que eu tenho no primeiro membro, eu vou tirar 0,8. Então vai sobrar 0,2V. Esse é o preço de custo. Então, ó, eu tenho o lucro em função do preço de venda e eu tenho o custo em função do preço de venda. E aí ele quer saber qual a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo. Então, nesse caso, o 0,2V corresponde a 100%, porque ele quer a porcentagem do lucro em relação a. Esse é o referencial. Tá? Então, aqui eu tenho 0,8V corresponde a X. Pausa o vídeo, faz a continha. Então, você vai chegar que o X vale 400%. Tá? 400%. Tá? Muito bem. E para a gente terminar essa lista de exercício número 6, né, referente aos vídeos 11 e 12, tem o exercício número 12 aí que eu queria discutir com você um pouquinho, que é a parte de juros, e é uma parte importante, né? É uma parte importante. Olha só. Uma loja oferece duas formas de pagamento. 25% de desconto sobre o preço anunciado, se o pagamento for à vista, ou o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais. A primeira no ato da compra e a segunda no 30º dia após a compra. Determine a taxa mensal de juros efetivamente cobrada no pagamento parcelado. Pessoal, qual que é a dinâmica? Isso aqui é uma dinâmica de matemática financeira que é importantíssima saber. Quando você compra alguma coisa, vamos supor, por exemplo, que eu vá comprar a calculadora. Tá? Então, isso aqui é uma calculadora, certo? Muito bem. Quando eu chego na loja para comprar a calculadora, esse é o tempo zero. É quando eu adquiro o bem. Tá? No tempo zero, o ideal é sair sem dívida no tempo zero. Mas muitas vezes a gente não consegue. Né? Então, por isso que existe o tal do crediário. Né? Toma cuidado com o cartão de crédito. Tá? Talvez seja a forma assim, mais popular da gente, de repente, estar trabalhando aí com as parcelas. Né? Inclusive, tem carnezinho de crediário, esse negócio tudo aí. Tá? São dois exemplos aí de compras parceladas. E no fundo, o que é o parcelamento de compra?
é a oportunidade que a loja dá, que o comerciante dá, para que a pessoa adquira um bem sem ter que pagar 100% por ele. Então vamos supor, por exemplo, que a calculadora custe R$100. Tudo bem? R$100. Esse é o preço anunciado. Se eu chegar na loja e quiser pagar à vista, pelo que está escrito no enunciado, pause o vídeo, leia de novo. Leu? Acompanha comigo. Se eu quiser pagar a calculadora à vista, eu não vou pagar R$100 por ela. Eu vou pagar 75. Porque ele vai me dar 25% de desconto. Então, pelo que o lojista me oferece, pelo que o comerciante me oferece, se no ato da compra eu pagar R$75, estamos quitados. Eu não tenho mais dívida. Por outro lado, a loja oferece uma outra opção. Putz, eu não tenho 75 no ato da compra. Tudo bem. Você pode pagar 50 agora e 50 daqui a um mês, que é o mês comercial, né? Quando ele coloca 30 dias aí. E essa ideia de você pagar agora e pagar 30 dias depois, perceba que você paga 75 agora, quando você compra, zerou a dívida. Você tem uma outra opção, 50 mais 50. Ô Rodrigo, mas não é 50 mais 25? Não. Porque ele fala que ele vai dividir em duas parcelas iguais o valor anunciado. E aí, qual que é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte. Eu vou colocar o valor como 100, tá? Inclusive, nas questões você pode colocar 100, não tendo problema nenhum. Pessoal, tempo 0 é quando eu compro. Tempo 1 é meus 30 dias depois. E aí, o que eu tenho? Eu vou ter 3 valores importantes. No tempo 0, o cara chegou aqui do lado de casa. No tempo 0, eu vou ter, detalhe, eu vou ter o valor anunciado, supor 100, só para você entender a dinâmica. Eu tenho o preço à vista. E aí no preço à vista ele tira 25%. Portanto, eu não pago mais 100, eu pago 75. E eu tenho a compra a prazo. Então são esses 3 valores. E aí o que acontece na compra a prazo é 50% no ato, 50% depois. Porque ele pega o valor anunciado e divide por 2. Só que aí tem um detalhe. Quando a gente for comparar a taxa de juros, lembre-se da aula de juros. Os juros é sempre sobre o saldo devedor. E o que é o saldo devedor? É em cima do referencial. E qual é o nosso referencial? É o valor à vista. Então, se o meu referencial é o valor à vista, se eu pago 50 no tempo 0, se eu opto por fazer o parcelamento e não o pagamento à vista, então perceba que no tempo 0 eu tenho algo importantíssimo. Eu tenho saldo devedor. De quanto que é o saldo devedor? 25. Rodrigo, o saldo devedor não é de 100? Não, porque o referencial é o preço à vista. Escreva aí. Se o meu referencial é o preço à vista, então quando eu for trabalhar com a taxa de juros, eu vou ver o quanto que é a diferença do preço à vista para aquilo que eu paguei, quanto que isso vai se refletir um período depois. Eu paguei 50, mas o meu referencial sem juros é 75. Então, dos 75, eu paguei 50. Sobrou 25. E esses 25, eles viram, um mês depois, 50. Portanto,
tem um acréscimo de mais 25. Mas é 25 em cima de quem? É 25 em cima de 25. Portanto, você sabe qual é a taxa de juros que a loja está cobrando de você nesse momento? A loja está cobrando de você incríveis 100% de juros. Certo? 100% de juros. E essa foi a lista de exercício número 6, né, do módulo 0, referente às aulas 11 e 12, tá? Te vejo na resolução da lista número 7.